Olá, tudo bom? Eu sou o Guilherme. Eu sou o Pablo. Nós estamos aqui gravando essa aula sobre gerenciamento do ciclo de vida de ferramentas para as indústrias 4.0. Agora vamos iniciar com uma breve introdução e os objetivos que temos aqui na nossa empresa. Bem, começando essa explicação, agradeço aí, Guilherme, pelo convite, e eu gostaria de abrir esse capítulo apresentando a AdeptMac, a empresa que nós representamos. Então, a AdeptMac é uma empresa catarinense. Ela é referência em soluções tecnológicas para o gerenciamento do ciclo de vida de ferramentas. Atualmente somos distribuidores da TDM Systems, que é uma empresa alemã, da Sandvik TFS, empresa sueca, Vericut, dos Estados Unidos, e da Siemens, Alemanha. Temos clientes, ou temos projetos entregues não somente no Brasil, mas no exterior também, em diferentes mercados como Chile, Argentina, Estados Unidos, México, e alguns serviços de consultoria prestados para os nossos parceiros na Alemanha e na Suécia. Dentro dos nossos clientes existem empresas dos mais diferentes segmentos, como aeroespacial, óleo e gás, automotiva, construção de máquinas, enfim. Empresas globais, empresas familiares, mas existe algo em comum entre elas. Na verdade, é a atenção para o processo de usinagem. Então, essas empresas, elas consideram a usinagem um processo muito relevante dentro da manufatura. Eles procuram fazer com que a usinagem seja a mais competitiva possível. Então, dentro desse contexto, a AdeptMac e o nosso time consegue gerar valor através das soluções, do conhecimento e dessa metodologia que nós vamos apresentar para vocês hoje. Não é isso, Guilherme? Isso aí. Fala um pouco mais sobre você, Pablo. Bem, começando na minha parte acadêmica, sou graduado em Engenharia Mecânica pela UFSC. Foi lá que eu tive o primeiro contato com gerenciamento de ferramentas, durante uma bolsa de iniciação científica num laboratório de pesquisa chamado Grucon. Depois disso, eu parti para o mestrado, me aprofundei um pouco mais na área de usinagem, então fiquei 2 anos fazendo pesquisa no Laboratório de Mecânica de Precisão, na área de usinagem, no processo de furação, sem refrigeração e com mínima aplicação de fluidos de corte. E durante o meu mestrado eu tive a oportunidade de ficar 6 meses no Japão, numa bolsa de estudo oferecida pelo governo japonês. Depois disso, acabei tendo aquela trajetória típica do engenheiro. Fiz um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios na FGV em São Paulo. Já na minha história profissional, eu comecei na AdeptMac como estagiário. Paralelamente, ou assim que eu terminei o meu estágio durante a graduação, eu entrei como estagiário da empresa num projeto de uma solução para gerenciamento de ferramentas. Depois disso, eu fui contratado, acabei ficando 2 anos como gerente de engenharia da AdeptMac. Em seguida, eu fui trabalhar na Sandvik Corman, em São Paulo, onde eu fiquei durante 6 anos, na área de projetos de gerenciamento de ferramentas com clientes-chave. Fiquei 2 anos, saí dessa área, da área de engenharia, e fiquei 2 anos trabalhando numa consultoria inglesa, onde eu atuei em diferentes segmentos, totalmente à parte do que eu vinha fazendo até então. Então, trabalhei com empresas do mercado financeiro, indústria de telecom, mercado farmacêutico, enfim. E depois de 2 anos trabalhando em consultoria, recebi o convite do founder da Adept, que é o Adilson, para voltar e assumir a liderança da empresa. Então, estou aqui desde então. E você, Guilherme? Conte um pouco da sua trajetória. Bom, eu sou engenheiro mecânico também, graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz técnico também na área de mecânica no Senai Suíço Brasileiro, em São Paulo.
Fiz também uma pós-graduação, só que na área de gestão automotiva. Eu acabei não finalizando porque eu acabei sendo contratado por uma empresa do segmento e mudei. Mas a minha trajetória profissional também começou aqui na AdeptMac como estagiário. Então, da universidade, eu fiquei aqui por 3 anos como estagiário e na hora que eu me graduei, felizmente o segmento de usinagem no momento não estava muito a favor, porém o segmento automotivo estava bombando. Então eu acabei indo para a Dafra Motos, uma oportunidade muito interessante na China. Fiquei lá como gerente de produto por 1 ano e meio, gerenciando novos projetos, procurando novas motos. E depois eu fui para Manaus, na fábrica onde eles montavam as motos. Fiquei lá por 2 anos, no qual consegui fazer o gerenciamento de um projeto das motos BMW. Implementei a primeira fábrica da BMW Motos fora da Alemanha, lá em Manaus. Após isso, a Zona Franca de Manaus mudou a legislação em relação à nacionalização de peças, que era um desafio muito grande. A gente tinha 1 ano para nacionalizar uma grande parte do nosso produto. Então eu abracei esse desafio e fui para São Paulo para procurar fornecedores, para desenvolver novas peças, para que a gente conseguisse se adequar à legislação. Então, após alguns anos em São Paulo, daí eu estava ali cursando a minha pós, eu acabei sendo contratado pela MAN Latinoamérica, Volkswagen Caminhões e Ônibus, nessa área de gerenciamento de projetos para caminhões e ônibus também nesse segmento automotivo. Fiquei lá por mais 3 anos e de lá eu saí, fui tentar trabalhar por conta própria, abrir meu próprio negócio e recentemente, alguns anos atrás, eu voltei novamente para a Adept, assim como o Pablo, e hoje eu sou responsável pelo suporte e pelo sucesso do cliente. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre o gerenciamento de ferramentas de corte. E aí você deve estar questionando, o que eu estou fazendo aqui? Sabe que o tempo é algo valioso, algo restrito, mas eu posso responder para te deixar tranquilo, que é uma maneira de você aumentar a sua competitividade como profissional, assim como a competitividade da empresa em que você atua. E isso é muito importante nos dias de hoje, porque nós sabemos que o mercado ele sofre oscilações, né? Então, existem momentos em que a economia está positiva, o céu está de brigadeiro, então fica mais tranquilo, né, de atuar. Por outro lado, nesses momentos é onde a gente precisa de uma produtividade extremamente alta, e existem momentos em que a situação é mais desafiadora. Então, mercado em baixa, crise, recessão, enfim. Esse é o dia a dia do empresário, esse é o dia a dia do engenheiro, do técnico, e nós precisamos estar preparados para enfrentar ambas as situações. O que você me fala, Guilherme, sobre a usinagem especificamente? A gente sabe que no chão de fábrica, né, nós temos diversas variáveis que influenciam bastante, né, no processo produtivo. O tipo do meio lubrificante, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar na hora de cortar a peça, o tipo da matéria-prima, a qualidade, né, da matéria-prima, a experiência do operador. A gente conhece muito, né, muitas empresas que sofrem bastante hoje em dia com a rotatividade do operador e com a dificuldade em manter o conhecimento dentro de casa. As ferramentas de corte que estão evoluindo cada vez mais, temos diversos fabricantes que estão trabalhando incessantemente em novas tecnologias para aprimorar o seu ferramental. Os dispositivos de fixação que podem aumentar a velocidade de um setup, garantir que você vai fazer uma peça com maior qualidade, maior precisão. E tudo isso, claro, precisa da máquina-ferramenta. A máquina-ferramenta sendo uma máquina robusta, uma máquina confiável, que vai trazer para você
menos dispersão, um acabamento mais preciso, né? Toda uma usinagem para ter a peça usinada final com a qualidade que hoje o mercado está exigindo e na velocidade que o mercado está querendo. E principalmente num custo competitivo, né? Exato. Tudo isso acaba sendo, quanto mais eficiente você for, menor o custo da sua peça e mais peças você vai estar produzindo para a indústria em geral, né? E é importante comentar que todo esse contexto o Guilherme apresentou para uma máquina específica, né? E uma peça específica. Mas imaginem no caso em que a empresa tem mais de uma máquina, dezenas de máquinas, centenas de máquinas e uma série de produtos rodando nesses equipamentos, uma série de ferramentas, enfim. Então a complexidade da usinagem ela é extremamente elevada. A gente sabe que a combinação dessas variáveis elas garantem o output final do produto produzido, né? Então, dentro desse universo, o gerenciamento integrado do ciclo de vida de ferramentas é extremamente importante e ele consegue, de uma maneira estruturada, fazer com que essa situação seja gerenciada de uma forma super eficaz. Dentro desse sentido, existem algumas situações que são super comuns na indústria, né? Então, relatos, né, de trabalhos em que a gente faz o levantamento de informações ou a fotografia, como que está a situação da empresa, é muito comum ouvir que existe muito capital parado em inventário, né, principalmente ferramentas de corte. O giro desse estoque é extremamente baixo. Então, normalmente, 80% do estoque ele tem giro baixo e 20% do estoque gira de uma maneira mais elevada. Então, dentro daquela máxima do Pareto, né? Tem muito esforço para procurar e encontrar essas ferramentas no chão de fábrica. Tá? Então, existe muita ferramenta espalhada e sem controle na fábrica. E aqui entra aquele exemplo clássico, né, Guilherme, quando a gente faz o recolhimento dessas ferramentas, o chamado dia da anistia, o resultado é bem expressivo, você Sim, pode até comentar. É aquele estoque paralelo, né, que o operador gosta de fazer, porque já tem histórico de faltar aquela ferramenta que ele precisa na hora do turno dele, e aí ele não quer baixar a produtividade, então ele acaba deixando umas ferramentinhas ali no armário dele, para se garantir, né, entre aspas. Porém, todo esse circulante não fica à vista, né, dos gestores. Então, quando você faz esse trabalho que a gente costuma fazer de 5S, de reorganização do chão de fábrica, já teve casos que a empresa ficou 3 meses sem comprar ferramenta, de tanta ferramenta que tinha ali espalhada, né? Sim. O número mágico são 2 meses, mas em casos extremos pode chegar até 3 meses só com esse ferramental que estava dentro de casa e a empresa não tinha conhecimento. Então isso representa uma boa de uma economia. Já fica aqui como uma dica, né? Se você precisa tomar uma ação de redução de custo rápida, simples e barata, faça essa análise no chão de fábrica, olhe dentro dos armários, crie, vou também deixar uma dica nossa aqui, o dia da anistia, em que quem tiver ferramenta guardada pode devolver sem problema algum, e você vai ter uma surpresa super positiva dentro desse simples trabalho de organização. Porque isso é como queimar dinheiro, né, Pablo? A gente está ali falando de, às vezes, milhares ou às vezes até milhões de reais, dependendo dos valores. Hoje em dia a gente sabe que umas ferramentas mais caras estão com produtos melhores, né? Uma matéria-prima mais relevante ali, insertos de diamante, de materiais muito nobres, né? Que tem um custo extremamente elevado. Então, às vezes a gente acha que uma caixinha com 10 é baratinho, mas aquilo está valendo mais de 10 mil reais, né? E o ponto é que essa caixinha com 10 você consome centenas, milhares
ao longo do mês ou ao longo do ano, né? Existem, né, o que a gente costumava ler na literatura, quando começou essa área, né, de gerenciamento de ferramentas, é que ferramentas de corte são um sumidouro de dinheiro dentro da empresa. E como você comentou, são itens pequenos, com valores às vezes irrisórios, né, R$100, 200, claro que não é tão irrisório assim, mas que a gente não dá tanta atenção, só que o volume é muito alto. Então tem empresa que gasta 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões de reais em ferramentas por ano, às vezes até mais. E normalmente, né, dentro de todos esses trabalhos que nós fizemos até hoje, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, né, existem alguns números mágicos que acabam batendo também com pesquisas científicas, né, que foram feitas na época onde esse conceito estava sendo criado dentro da academia e que mostram, por exemplo, 16% de uma produção programada, ela pode não acontecer por falta de uma ferramenta. Então imagina você tem uma máquina que custa 10 milhões de reais e ela vai ficar parada por falta de um inserto, de uma broca, então que custa 200 reais. Né? Então é algo inconcebível. Parece algo estranho, mas não é, né? Infelizmente não é. Outro dado, de 20% a 60% do estoque de ferramentas de uma empresa, ele pode estar obsoleto. Tá? Isso acontece por algumas situações. Primeiro, o produto em que você usava aquela ferramenta, ele já deixou de ser fabricado e sobrou ferramenta no estoque, e você não sabe o que fazer com ela. Um outro caso, a ferramenta que você tem no teu estoque, ela já está defasada tecnologicamente, o fornecedor já lançou uma geração mais nova, um novo revestimento, um ângulo diferente, enfim. A tecnologia melhor, que vai te dar mais produtividade. Sem dúvida, isso é algo muito comum dos fornecedores de ferramentas. Eles lançam de 2 a 3 vezes por ano novidades. Imagina multiplicar isso pela quantidade de fornecedor que a gente tem no mercado. Então, tudo isso, né, são custos que a gente vai agregando à nossa produção que poderiam ser evitados. Né? E a gente fica preocupado, né? O que a gente vai fazer com tudo isso de informação agora, né? O que eu posso fazer? Eu estou me vendo nessa situação hoje ali na minha empresa, mas preocupado sem saber o que fazer com isso. Entra aquela situação, né, que a gente costuma falar. Você foi chamado para uma reunião lá com o diretor da empresa, com o dono da empresa, ou você é o diretor, ou você é o dono, e você precisa tomar uma ação de redução de custo e aumento de produtividade. Né? Como fazer? Então, dentro dessa situação, a decisão tem que ser tomada. E qual caminho seguir? Né? No caso, como a gente vai apresentar aqui, vai compartilhar o nosso conhecimento em relação à gestão de ferramentas, você pode ficar tranquilo, não precisa ficar desesperado, como essa imagem mostra, né? Não precisa arrancar os cabelos, quem tem cabelo, né? Você pode ficar de uma forma bem tranquila, como um monge budista, porque existe uma saída, e é isso que a gente quer compartilhar com vocês agora. Vamos ficar zen. Então, de uma maneira super simples, né? A gente vai estruturar um problema nessa área de ferramentas. Existem alguns conceitos que irão ajudar a estruturar os problemas. A gente vai apresentar as possíveis soluções. Para cada situação existe uma solução específica e isso vai garantir o sucesso do projeto. E a gente pode afirmar, né, que a aplicação, né, do conceito do gerenciamento integrado de ferramentas aliado às soluções tecnológicas trazem resultados super expressivos para a usinagem. Então nós temos aqui indicadores que mostram que eu consigo reduzir em até 90% o tempo de parada de uma máquina por falta de ferramentas. Eu consigo reduzir o meu estoque de ferramentas em até 50%. Imagina você, uma empresa que tenha 10 milhões, 5 milhões de reais parado em estoque, e você liberar 2 milhões e meio de capital, ou 5 milhões de reais em capital. Isso aí
é algo super importante para a empresa. A gente consegue agilizar o tempo de preparação de máquinas, então isso aí vai garantir, claro, no final, uma produtividade maior. Reduzir o consumo, transformar o consumo de ferramentas em algo mais consciente. Então esse é o impacto direto no teu budget anual ou budget mensal, gasto com ferramentas de corte. E alguns trabalhos em paralelo, como, por exemplo, a padronização do teu ferramental. Então, normalmente a gente tem 4 tipos de inserto que poderiam ser padronizados para um tipo só. Isso acontece comumente quando eu tenho alguns programadores ou processistas que acabam, a cada projeto, definindo o que ele quer usar como ferramenta, sem conversar com um colega que às vezes está na frente dele. E também, ele acaba não tendo a visão daquilo que está no chão de fábrica, ou ele precisa levantar da cadeira inúmeras vezes durante o dia para ir lá no estoque, lá no chão de fábrica, conversar com o operador, para entender mais ou menos o que tem de ferramenta, para daí trazer esse para o novo processo. Mas essa comunicação depende muito ainda da proatividade do programador e do conhecimento do pessoal do chão de fábrica. A gente sabe que isso gera essa variação, como a gente está comentando aqui, de criar muitos itens similares que às vezes não fossem necessários, se o programador tiver acesso a essa informação já direto na tela dele. Não, isso mesmo, Guilherme, porque hoje os dados ficam normalmente no ERP, mas só das ferramentas novas, e da ferramental circulante o controle fica muito aberto, ou numa planilha Excel, nos melhores casos, e até mesmo um registro em papel, por incrível que pareça. Então, toda essa situação acaba, a gente acabou de expor, gerando um custo adicional na tua usinagem, e se você aplicar as técnicas e a tecnologia para o gerenciamento de ciclo de vida de ferramentas, ou gerenciamento de ferramentas, você vai conseguir reduzir até 50% o custo de usinagem da tua peça e aumentar a produtividade do seu parque fabril em até 25%. Então, esse é o resultado aí que a gente consegue extrair dentro desse projeto. Isso tudo aumenta a capacidade em geral da produção da usinagem daquela empresa. Sem dúvida. Isso a gente também já chegou a medir em até 20% com os mesmos equipamentos que você tem disponível. Ótimo. Bom, legal. O papo foi muito bom. Eu acho que agora a gente precisa saber de vocês também, se vocês estão gostando desse nosso bate-papo, dessas nossas informações. Eu gostaria que se vocês gostaram, dê um like aí pra gente, se inscrevam no canal, acione o sininho para que vocês possam ter acesso aos próximos vídeos que a gente vai lançar. Comentem também e compartilhem com seus colegas para que eles fiquem já inteirados dessa novidade aí que a gente está trazendo para o mercado da indústria 4.0, que é esse conhecimento em gestão de ciclo de ferramentas de usinagem. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os fundamentos e toda a teoria, já para criar uma base para vocês daquilo que a gente está mostrando aqui que podem ser os resultados. Depois a gente vai fazer esse link com a indústria 4.0, aonde que a gente pode realmente agir, quais os recursos, quais os equipamentos, sistemas e atividades que nós precisamos implantar para poder ter esses resultados. E também vamos fazer um case completo de alguma dos nossos parceiros que a gente já teve experiência, e depois a gente vai abrir para vocês comentarem, fazerem sugestões de novos assuntos, e vamos evoluindo aí com o assunto para que todo o universo da indústria 4.0, principalmente dessa área de usinagem, consiga ter mais conhecimento, mais aplicabilidade, trazendo uma redução de custo e aumento de produtividade e competitividade com as empresas do exterior. E muitas delas já utilizam todas essas técnicas e tudo que a gente está falando há muitos anos. Então, o Brasil não pode ficar para trás. Tá? Queria agradecer vocês
Não esqueçam de deixar o like. Um abraço. Obrigado, Pablo. Obrigado, Guilherme. Um abraço Obrigado para a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.